Olá, eu sou Elisângela Araújo. E eu sou Igor Braga. E esse é o programa Pensar Direito, produzido pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas, em parceria com o Sistema Encontro das Águas. O Pensar Direito é uma iniciativa da Escola Judicial que busca debater temas de relevância social, falar sobre as atividades desenvolvidas pela escola e temas que são tratados dentro do Poder Judiciário amazonense. Isso mesmo, Igor. E se você que está nos assistindo, ouvindo, enfim, quiser participar, sugerindo aí temas para ouvir aqui e ver no Pensar Direito, basta seguir a gente nas redes sociais, @ejude.am. Se você quiser mandar sugestão de temas para a gente discutir aqui no Pensar Direito, é só mandar um e-mail para o pensardireito@tejam.jus.br. E agora que você já conhece a gente, nós vamos para o nosso episódio. É isso mesmo. No episódio de hoje, a gente recebe o secretário-geral da Escola Judicial do Tribunal de Justiça, Rafael Santos. O Rafael é mestre em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas, é especialista em Direito Penal pela Faculdade Damaso de Jesus e graduado em Direito pela Universidade Newton Lynch. Ele é servidor efetivo do Tribunal de Justiça do Amazonas há 10 anos, concursado desde 2014, exerce atualmente a função de secretário-geral da Escola Judicial e, além disso, vou precisar ler que o currículo é grande, hein? É membro do Laboratório de Inovação, Inteligência e ODS, também faz parte do grupo de trabalho sobre linguagem simples no Poder Judiciário, faz parte do grupo de estudos em experiências no interior do Amazonas, da Comissão de Acessibilidade e Inclusão e da Comissão de Protocolo e Atendimentos a Povos Originários. Nessa corte, eu vou continuar lendo aqui que o currículo do Rafael tá grande aqui. Também exerceu as seguintes funções: assistente de diretor da primeira vara especializada em crimes de uso e tráfico de entorpecentes da comarca de Manaus, de 2014 a 2020, né, Rafael? Sim. Diretor da Secretaria da Vara Única de Boa Vista do Ramos, no Amazonas, ali no Baixo Amazonas, nos anos de 20 e 21. Foi diretor da Secretaria da Vara de Itacoatiara em 2022 também. E foi coordenador já aqui dentro da Escola Judicial de rotinas administrativas e começou também no programa de interiorização da Escola Judicial. Olá, Rafael Santos, agradecemos a sua presença aqui no programa Pensar Direito, justamente por aceitar, participar de mais uma edição, de mais um programa aqui com a gente. Para mim é uma honra estar aqui nesse episódio desse programa que tem demonstrado um pouco quem são as pessoas por trás do trabalho que o Poder Judiciário fez e estar representando aqui nossa classe de servidores. Isso aí, Rafa. A gente vai começar agora falando sobre o teu trabalho dentro do tribunal, né? A gente falou aqui um pouquinho do que você já fez ao longo da tua experiência profissional, né? Você já foi diretor no interior, tem essa vivência da vara na capital também, né? Mas assim, tem essa diferença da atuação jurídica na capital e no interior, e voltou para a capital com o trabalho na EJUD, que trabalhou com interiorização. Qual que foi a principal diferença que você sentiu de sair da área jurídica, tá ali naquele trabalho de vara, da rotina administrativa, de atendimento ao público, para vir trabalhar com a equipe administrativa do tribunal, para vir trabalhar com educação, com formação, com essa vertente do trabalho mais voltado para a capacitação continuada dos servidores? Eu percebo que o período que eu passei no interior do Amazonas, esses 2 anos e meio enquanto diretor de vara, me ajudou a perceber uma realidade que às vezes aqui da capital a gente não tem tanto acesso. Então eu acredito que essa carga de experiência, de conhecimento e principalmente ter passado ali no interior no período de pandemia, me trouxe muitas vontades de aumentar possibilidades, questões de acesso para essas comarcas. A experiência na área da educação, aos 18 anos, no meu primeiro concurso público, eu fui secretário de uma escola municipal lá na Zona Leste. Então tive 2 anos ali trabalhando com isso, sempre me encantei muito, sou apaixonado pelo direito, sou da área jurídica, mas retornar para cá, mesmo hoje não estando tocando tanto na matéria jurídica, é uma área que eu gosto muito. E perceber através da capacitação de servidores da capital e do interior, essa possibilidade de aprimoramento do Poder Judiciário me deixa muito feliz, né? Porque a educação é uma ferramenta de mudança social, assim como a justiça, né? E poder aliar, enquanto escola judicial, esses 2 temas, para mim tem sido uma oportunidade única. Bom, eu queria que você falasse, assim, ainda nessa temática do trabalho, né? Como
Como é que foi o início do trabalho do Rafael, o jovem Rafael, a gente está falando de 10 anos, né, que entrou aqui no Tribunal de Justiça? Como é que foi esse início no trabalho? Pelo currículo que eu e o Igor, a gente leu aqui, a gente observou que você começou aqui na capital, mas também foi para o interior, né? Então a gente vai dar uma pequena pausa no trabalho da EJUD para a gente saber como é que foi aquele Rafael que iniciou as suas atividades no Poder Judiciário. Perfeito. Eu entrei no Poder Judiciário há 10 anos atrás, eu tinha 21 anos, fui lotado logo na vara de tráfico de drogas, que é uma temática muito sensível, né? Basicamente 10 audiências por dia. Eu auxiliava a magistrada a doutora Lídia de Abreu a realizar essas audiências, então você toca uma realidade muito específica. Quando eu entrei no tribunal, eu não tinha sequer começado a graduação em Direito. E graças a uma parceria que o tribunal tinha à época com uma faculdade, eu consegui uma bolsa de 50%, e dali que eu consegui começar a fazer a graduação em Direito e ir galgando certos espaços, certos cargos. Permaneci ali na escola, na vara de tráfico durante 7 anos. Um abraço para os colegas de lá, os magistrados com quem eu trabalhei, que me ajudaram a me formar. E assim que eu tive a conclusão da graduação em Direito, eu recebi uma proposta para ser diretor de vara em Boa Vista do Ramos, que de imediato eu aceitei. Era um desafio, porque seria a primeira vez que eu sairia de Manaus para ir morar num outro lugar, em que eu não tivesse parente ou família, mas aceitei o desafio, fui lá. E esses 2 anos e meio, já formado em Direito, já tinha finalizado minha especialização em Direito Penal, foi academicamente concomitante com o período em que eu fiz o meu mestrado. Então, dali, quando eu estava em Boa Vista do Ramos, eu percebia que um grande problema das comarcas do interior é o aspecto da violência sexual intrafamiliar. E isso, inclusive, foi o projeto que eu apresentei para entrar no mestrado e fui aprovado. Então, o lado acadêmico e o lado profissional sempre andaram muito em paralelo. Já lá no interior do Amazonas, realmente quem vai para lá, você percebe uma justiça literalmente criativa, porque por vezes a gente não tem muitos recursos, não tem muitos acessos próprios do interior do Amazonas, em qualquer área, seja na saúde, seja na educação, seja na justiça, e é o papel do servidor que está lá presente, junto com o magistrado, suprir essas necessidades da população. Em Boa Vista do Ramos, fiquei 1 ano e meio, conheci pessoas maravilhosas que me trouxeram mais para dentro do Amazonas. Depois, acompanhando a juíza com que eu trabalhava, ela foi deslocada para Itacoatiara, uma cidade mais próxima. A acompanhei lá e, da mesma forma, foi 1 ano de trabalho com aquelas pessoas. Destaco aqui essa percepção que se tem de que os interiores são muito diferentes. A realidade que eu vivi em Boa Vista do Ramos foi uma realidade, a que eu vivi em Itacoatiara foi outra. E essas 2 experiências, quando eu tive que retornar para Manaus para conseguir concluir meu mestrado e vir para a escola judicial, calharam com o interesse dessa escola em desenvolver um programa voltado ao interior. Então foi uma oportunidade muito feliz. Eu vinha com uma vontade, vinha com uma carga de experiência e encontrei aqui nosso diretor desembargador Bandeira interessado em colocar em prática coisas que ele viveu na vida acadêmica e profissional dele também. Queria aproveitar esse teu gancho, Rafael, para a gente começar então a falar do programa de interiorização, né? As pessoas têm passado por aqui com a gente, falado sobre as realidades do interior do estado do Amazonas, sempre colocam isso, que é diferente do trabalho da capital e o trabalho no interior. Não pela natureza do trabalho em si, porque é a prestação jurídica, né? A prestação jurisdicional, mas pelos desafios e pelas especificidades que o nosso interior tem. Queria que tu falasse, então, um pouquinho sobre como é o programa, a tua motivação. Você já começou a contar pra gente de qual era em trabalhar dentro do programa de interiorização, e comentar também sobre as comarcas. Você foi a pessoa que iniciou esse trabalho, na verdade o servidor que estava responsável por isso, né? O desembargador Bandeira foi quem fundou esse projeto dentro da escola judicial, e você foi a pessoa que começou a tocar esse trabalho nas 20 primeiras comarcas. Tu pode falar um pouquinho sobre esse trabalho? Sim, logo que eu cheguei aqui, que o desembargador Bandeira, na época a secretária-geral Fernanda Calegari, ele deixou clara essa intenção de desenvolver esse projeto. Num primeiro momento, o formato que era adotado era um formato telepresencial. Então, a primeira observação que eu fiz foi de que talvez o formato presencial fosse mais adequado, o que teve total adesão da equipe e do desembargador, permitiu que isso acontecesse.
Então, em 17 de abril de 2023, ano passado, né, nós iniciamos literalmente naquela função numa mochila na costa, o banner na mão, o data show no ombro, eu e mais um instrutor, e iniciamos em Manacapuru, isso que hoje virou esse programa de interiorização. É exatamente aquilo. Quando a gente começa um projeto desse tamanho, a gente não tem a proporção que isso pode tomar. E a gente vai com medo. Você chega num município que tem pessoas trabalhando ali durante anos, e quem sou eu para falar para eles a forma certa de trabalhar? Só que o programa de interiorização é exatamente isso. A gente não pretende chegar com uma fórmula, com um ensino, com um formato pronto, despejar no aluno e querer que ele aceite aquilo. A gente trabalha muito com essa ideia de ensino circular, conhecimento circular. A gente leva informação, a gente recebe informação, a gente adapta o que se faz na capital com a realidade que a gente vê em cada município. Então, quando começou esse projeto ali em 17 de abril, o programa de interiorização era uma coisa. E aí fomos de viagem em viagem em viagem, e a gente percebe que o programa cresce e pega um formato conforme mais experiência ele vai ganhando. Como eu já disse, não é um formato fechado, exige da gente muita preparação para a gente estar com uma carta de possibilidades ali diante da realidade que a gente vai encontrar. E o mais interessante é justamente isso. Quando a gente pisa numa comarca, a forma como somos recebidos pelos servidores nos faz entender a importância disso. Porque o servidor, de fato, ele percebe o tribunal vindo para perto e ele literalmente veste a camisa, né? O servidor do interior, em regra, uma das coisas que a gente percebeu é que 2/3 deles são cedidos da prefeitura. Então são pessoas, desde o aspecto socioeconômico até pelo aspecto de formação acadêmica, são pessoas que vivem em outra realidade. Mas temos que lembrar que são essas pessoas que garantem acesso à justiça nesses lugares. Rafael, eu imagino uma troca fantástica de experiência que quem conhece o interior do Amazonas tem a oportunidade de ter. Você tem e está tendo essa oportunidade de troca de experiência. E eu te acompanhei em uma das viagens, e uma das coisas que eu consegui observar é justamente essa questão do atendimento humanizado, né? Que o desembargador César Bandeira tanto fala, e que eu vejo você também fazendo com que aconteça quando vai para esse interior, né? Então é um atendimento humanizado, é o uso da linguagem simples, respeitar o modo de vida. A gente tá na capital, o modo de vida da gente é totalmente diferente do interior e de interior para interior, como você mesmo falou, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem os povos originários, a gente tem os ribeirinhos, a gente tem aqueles que moram mais aqui na região metropolitana e também na capital. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, esse cuidado, esse amor, né? Nessa entrega dessas ações que a escola faz no interior. Sim, quando a gente, enquanto servidor, quando a gente se sente valorizado, é uma consequência lógica à melhoria do exercício do trabalho. E a escola judicial acredita muito nisso, que nesse atendimento cuidadoso que a escola tem com os servidores, a gente de fato vai conseguir influenciar em índices, por exemplo, como o Prêmio CNJ de qualidade, as metas do CNJ. E, por exemplo, no tema que você falou da linguagem simples, nós levamos uma formação adequada ao público que a gente vai atender. Mas sobre esse tema em específico, o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, é uma coisa que a gente mais tem aprendido com eles do que ensinado. Porque no interior do Amazonas a linguagem simples já é praticada. O servidor que está ali no fórum é o servidor que nasceu ali, tem a família ali, tem os parentes ali. Então, quando alguém vai procurá-lo para um atendimento, essa pessoa tem toda a preocupação em falar, em informar numa linguagem que a outra pessoa atenda. Então, o nosso papel fica mais em subsidiar ele de conhecimentos jurídicos, para que ele tenha cada vez mais embasamento para dar essa explicação. Mas, por exemplo, fazendo parte do grupo de trabalho de linguagem simples, eu trouxe esse retorno de que no interior do Amazonas a linguagem simples já é praticada. Então a capital tem muito a aprender com essas práticas do Fórum do Interior. Aquele atendimento mais calmo, aquele atendimento que você recebe a pessoa, você está bem? Você veio de onde? De que comunidade você veio? Quanto tempo de viagem? Quantos dias de viagem? Você quer sentar um pouco? A língua, né, Rafael? Exatamente. Com relação aos povos indígenas, por exemplo,
são pessoas que vivem, e a Constituição prevê esse respeito, em sistemas jurídicos e sociais totalmente distintos. Então, quando a pessoa chega no fórum, o fórum é um local estranho para uma pessoa que está numa comunidade, às vezes 5, 7 dias de barco da sede administrativa do município. Então, o trabalho que o servidor tem, a gente viu muito isso em São Gabriel da Cachoeira, de receber a pessoa, situar ela naquele lugar, explicar um pouco o papel do Poder Judiciário, para então ver qual a demanda específica da pessoa, fala muito sobre essa humanidade que a gente percebe o Amazonas é um território líquido, né? O que governa a gente são esses ciclos das águas. E os povos originários, os ribeirinhos, eles praticam isso na vida dele. Às vezes, o ritmo que a gente tem na cidade, muito mais acelerado, acaba atravessando as necessidades de certas pessoas. E o programa de interiorização tem feito essa reconexão da escola judicial com esse ritmo que o Amazonas, que os outros vários pontos do Amazonas possuem, muito mais humanizado, com muito mais calma, no tempo em que nosso público-alvo, no caso o ribeirinho ou o indígena, ele precisa ser entendido. Dá pra gente perceber, Rafa, na forma como você tá falando pra gente, que tem todo um cuidado teu, a gente não pode deixar de considerar isso, e uma atenção a essas diversidades, esses temas sistemas de realidade social, essa preocupação com esses temas de diversidade dentro do que você está falando. E recentemente você terminou um mestrado em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos na UEA, né? De alguma forma, essa tua carreira acadêmica tem ligação com essa preocupação, essa preocupação anterior à academia? Como é que isso funciona para a tua motivação de trabalho mesmo? Sim, ao contrário do que o senso comum pensa, a segurança pública ela não se resume a policiamento e a cadeias, por exemplo. A segurança pública vai muito além. Desde uma alimentação adequada, aspectos de iluminação, educação, saúde, isso pode influenciar nos aspectos da segurança pública. E o mestrado da UEA, quando associa isso à cidadania e direitos humanos, ela pensa em formas de garantir acesso à justiça, no nosso caso, ou acesso à segurança pública, em práticas envolvendo a educação, que é o nosso papel enquanto escola, a justiça, que é o papel do Poder Judiciário, reconhecendo que práticas dentro do Tribunal de Justiça podem sim ter efeitos na segurança pública amazonense. Bom, falando em efeitos, eu não posso deixar de perguntar, Rafael, a gente estava falando muito dessa troca de experiência que tem, e eu queria que você contasse se teve algum momento, alguma viagem marcante. A gente vive num estado país, né? Eu imagino, você visitou no primeiro ano do programa de interiorização as 20 primeiras comarcas visitadas, e ao longo do segundo ano, já como secretário-geral, não dá para ter o mesmo ritmo, mas conseguiu ir para algumas outras comarcas. Mas teve alguma viagem que te marcou? Você pode contar para a gente aí alguma experiência? Acho que eu não vou conseguir resumir em uma, mas talvez em algumas experiências. Ali ano passado, né, indo em 20 municípios de um em um, para mim me marcou muito o amor de certos servidores pela prestação jurisdicional. Servidores que fazem muito além do que está previsto ali no seu edital, por exemplo, e que, por exemplo, oficiais de justiça, como a gente chegou a entrevistar, que narram os desafios que eles fazem para fazer, por exemplo, uma notificação judicial, chegar lá no ribeirinho de uma comunidade distante, chegar lá e chamar a pessoa e com toda a calma e falar, olha, essa notificação está lhe dizendo isso, isso e isso, fique tranquilo, você só está sendo comunicado pela justiça. Os desafios de acesso, a gente teve problemas de acesso com pontes que caíram e a gente ficou mais de 4 horas na estrada sem sinal. Tivemos problemas, por exemplo, uma lancha que estava programada e não apareceu, e uma viagem que ia durar 8 horas durou 2 dias e meio de barco. Então, essas experiências foram sensacionais. A desse ano, eu destaco a própria abertura do Programa de Interiorização 2024, que foi em São Gabriel da Cachoeira. Nunca tinha ido àquela localidade. E, para mim, perceber no próprio falar, você ali ouve vários falares, várias línguas indígenas, né? Então, para mim, a sensação de diversidade cultural que eu vivi ali em São Gabriel da Cachoeira, isso nos ajuda, inclusive, a pensar que o nosso sistema jurídico e social não é o único. Ao contrário, existem vários outros que, como o artigo 231 e 232 da Constituição diz, devem viver harmonicamente, sistemas indígenas e não indígenas. Então, para mim, São Gabriel da Cachoeira, essa experiência de diversidade,
me abriu muito a cabeça para possibilidades que o judiciário tem que abarcar para atender adequadamente esses povos. Dentro dos eixos de atuação da escola, Rafa, tem um eixo que é voltado para grupos prioritários. Aí tem dentro desse eixo o que a gente já está falando, que são os povos originários, mas também tem um outro tema que é a acessibilidade, que a escola também vem desenvolvendo atividades relacionadas a esse tema. E a gente que convive com você sabe que esse é um tema caro a você, né? Você pode falar um pouquinho, então, da motivação para falar da atenção a essa temática dentro desse trabalho que vem sendo desenvolvido? Sim, claro. O aspecto de acessibilidade, eu sou pessoa com deficiência, sou surdo unilateral desde que eu nasci, e para mim conviver dentro do poder judiciário com relação a isso, eu vivi literalmente um contexto de inclusão. Nunca a minha deficiência foi posta como uma barreira para eu galgar certos lugares que eu alcancei, inclusive, por exemplo, o cargo de secretário-geral. O que a gente traz aqui na Escola Judicial é justamente isso. Além de mim, a gente tem a Vicência, que tem a pessoa com deficiência visual, e a gente quebra aquele paradigma de que a pessoa com deficiência precisa ser alguém incapaz ou com menos capacidade. Então, aqui na Escola Judicial, a gente tem tratado com muita atenção esse tema da acessibilidade, com ciclos de libras, audiodescrição, palestras de conscientização, justamente para poder modificar primeiro institucionalmente e depois socialmente essa visão que se tem da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência ela tem uma limitação, mas deficiência não é doença, primeiro. E é exatamente isso, uma deficiência é um caráter que você aprende a conviver. E o processo de inclusão, esse conceito é muito interessante e é vivido aqui na escola. Inclusão, para mim, se define em dividir o peso que a pessoa com deficiência carrega com todo mundo que está à volta dela, né? E aqui na Escola Judicial, no Tribunal de Justiça, a gente tem tido abertura e por isso tem tratado esse tema dessa forma. Agora, Rafael, a gente está se aproximando do final do programa, mas eu não posso deixar de te perguntar, né? É lógico que eu e o Igor, que convivemos com você aqui na EJUD, a gente te conhece. Mas as pessoas que estão ouvindo, com certeza, já devem estar encantadas com essa tua forma de atuação, com a tua história como servidor. Mas eu queria também que você falasse um pouquinho sobre os seus pais, que tem aí, eu não vou dizer que é 100%, mas 200% na transformação da pessoa que você é. Pessoas que lutaram muito para que você estivesse no cargo que você está hoje, na formação que você tem hoje. Então, eu queria que você falasse desses exemplos para quem está nos ouvindo aí. Claro, vai ser um prazer. Meu pai e minha mãe são pessoas que tiveram pouco estudo. Meu pai sequer chegou a concluir o ensino médio, mas apesar das limitações dele, o baixo salário, minha mãe era dona de casa, meu pai era cabo de marinha, meu pai sempre investiu muito na educação minha e da minha irmã. Às vezes faltava outras coisas em casa, alguns itens como uma roupa, um presente de aniversário, de Natal, uma viagem, mas o investimento numa educação de qualidade, numa atividade física, meus pais sempre fizeram tudo para garantir isso. E nisso, associando a questão da inclusão, naquela época, as turmas das escolas não eram inclusivas. Então, não sei se vocês lembram, mas tinha aquela turma das pessoas com deficiência. Era bem segregador mesmo. E toda a escola que eu me matriculavam naquela turma, né? E meu pai e minha mãe, na medida do que eles tinham e achavam como certo, eles sempre falaram: não, Rafael, você vai ser inserido e você vai estudar na turma com os outros alunos, apesar de todas as dificuldades que isso gerava. Então isso me fez crescer uma pessoa capaz de estar em qualquer meio e não me enxergar menor do que ninguém. Cresci, minha família, meu pai é servidor público militar. Então, para mim, desde sempre, o concurso público, o serviço público sempre apareceu como uma saída, né, para aquela vida mais difícil que a gente levava. Eu cheguei a ser menor aprendiz do Senai desde os 16 anos, então já estava com a carteira assinada, mas aos 17 já fazia concurso público, porque meu sonho era entrar no serviço público e poder dar uma vida melhor para minha família. E aos 18 anos, quando eu entrei, foi uma grande mudança de vida, influenciado por mim, pela minha irmã, minha mãe, depois dos seus 45 anos, quando eu e minha irmã já éramos maior de idade, passou no primeiro concurso público dela. Hoje ela é merendeira da SEDUC, com muito orgulho.
E pra gente, a educação mudou a vida da minha família. Minha irmã hoje é servidora do IBAMA, minha mãe é servidora pública, meu pai é aposentado, eu estou aqui no Tribunal de Justiça, mas a gente fala, esse aspecto do merecimento, a gente batalhou muito para isso, mas o que é mais importante, né? Não esquecer o que trouxe a gente até aqui. Bem, Rafael, a gente agradece a tua participação aqui no programa Pensar Direito e a gente aproveita esses últimos minutinhos para que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, telespectadores, enfim, para que você deixe essa mensagem final. Bem, eu vou deixar essa mensagem primeiramente para os meus pares, servidores, né, que fazem do Judiciário Amazonense tudo o que ele é, esse reconhecimento inclusive nacional, nas metas nacionais, no Prêmio CNJ de qualidade, e que em todo canto do Amazonas, em todo local do Amazonas, estão ali diariamente fazendo do acesso à justiça uma garantia. A gente, enquanto atividade meio, considerando que o magistrado é a atividade fim, a gente faz com que essa engrenagem gire. E a Escola Judicial tem essa extrema preocupação em dar a valorização devida ao servidor. Agradeço imensamente também ao desembargador César Bandieira, que tive a oportunidade de trabalhar nesse biênio, e a toda essa equipe da Escola Judicial, Elisângela, Igor, e a todos os demais aqui por trás das câmeras, pelo trabalho que a gente tem conseguido realizar. É isso, gente. Esse programa é uma realização da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas. E a direção técnica é de Leonardo Leão, direção geral de Rafael Santos e Marcos Vinícius. O roteiro e a apresentação sou eu, Igor Braga, e Elisângela Araújo. Bom, e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Até lá. Tchau, tchau.